Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos tratar da abordagem dos sistemas abertos nas organizações, certo? Então vamos lá. Pensando, para a gente trazer essa abordagem, primeiro a gente tem que pensar em como que a ciência se comportava naquela época, né? Muito a gente tem que entender das crises, no sentido dos questionamentos que a ciência se fazia a respeito, as várias ciências, a respeito daquilo que estava acontecendo. Então qual era esse panorama? O panorama primeiro era de uma especialização extremada. A ciência estava se especializando cada vez mais e meio que esquecendo do todo. Se a gente puder falar isso de uma forma um pouco mais simples. E esse esquecendo do todo, essa forma de ter uma especialização extremamente alta, né, uma grande especialização das profissões, das especialidades mesmo, trazia em torno dos cientistas uma perspectiva de um sentimento de isolamento, né? Então, que não se estava vendo o todo, mais ou menos nessa visão. E isso, de forma geral, se concretizava com um esquecimento das bases comuns, daquelas bases que fazem possível com que as ciências se conversem. Bom, à época também, estudos interdisciplinares mostravam o que, ou seja, estudo entre várias disciplinas de várias ciências diferentes, que buscavam essas bases comuns, que buscavam trazer uma outra perspectiva, eles mostravam que existia novas formas de analisar as realidades. Então, ao invés de se especializar muito no sentido de uma alta especialização e esquecer desse todo, essa busca por interdisciplinaridade era importante. Não vamos nos esquecer também que, obviamente, a especialização ela é importante em na grande maioria das áreas do conhecimento, mas essa especialização com o esquecimento dessa conjuntura, ela traz alguns problemas, né? E esses problemas eles eram questionados à época. Então, um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy, ele tentou desenvolver um método, uma teoria que desse conta disso aí, que desse conta de trazer uma visão, uma perspectiva mais geral, assim, uma perspectiva que unificadora mesmo, né? Como disse, austríaco, nasceu em 1901, morreu em 1972 e escreveu um livro que influenciou sobremaneira várias ciências, em especial as ciências sociais e mais especificamente a administração e a teoria das organizações. Né? O livro que ele escreveu chamou Teoria Geral dos Sistemas e vários desses conhecimentos a gente traz e a gente estuda e a gente entende as organizações a partir deles. Né? À época existia-se uma tentativa, buscas, discussões a respeito de como a gente pode integrar as ciências sociais, por exemplo, sociologia, né, administração, contabilidade, direito, economia, então todas das ciências sociais, com as ciências naturais, né, biologia, medicina, enfim, como que a gente química, como que a gente podia aproximar isso e não produzir conhecimentos que não se conversavam, né? Uma forma de conversar esses diversos campos. Então, a época também se questionava muito a questão, e se questiona até hoje, é uma questão latente aí, a subjetividade nas ciências sociais. Então, como tornar as ciências sociais mais objetivas? E essas questões faziam aí parte da tentativa de resposta do Ludwig von Bertalanffy a respeito da teoria geral dos sistemas. Então, ele tinha um objetivo bastante claro de desenvolver determinados princípios que permitissem unificar esses universos particulares das diversas ciências. Claro, a ciência seria especializada, teria suas especializações, mas as bases de se pensar essa ciência seriam bases comuns. E essas bases comuns permitiam que esses conhecimentos eles se conversassem, que criassem um campo aí que pudesse ter uma troca de conhecimento mais clara e mais e com uma perspectiva de desenvolver outros conhecimentos a partir disso. Bom, nas ciências sociais, a gente tem que entender que essa abordagem chegou às ciências sociais e um nome que é fundamental e que influenciou muito os estudos em administração e em teoria das organizações é o nome de Talcott Parsons.
Parsons, ele foi, né, um sociólogo norte-americano, e ele é contemporâneo do Bertalan Fee. Ele nasceu em 1902 e morreu em 1979. Os estudos de Parsons são variados em vários campos do conhecimento. Eu vou passar sobre algumas questões que são importantes para a gente entender essa abordagem. Inicialmente, Parsons desenvolveu um objetivo ali de compreender como que ocorre a ação social, né? O Prestes Mota, no livro que eu uso como base para desenvolver o curso, ele chama essa tendência aí, essa corrente de acionismo social, né? Entender a ação social. Então, uma perspectiva de que os sistemas estudados pelas ciências sociais eram sistemas abertos, ou seja, eram sistemas que podiam se conversar, que eram influenciados, eles não eram sistemas fechados, né? E que o Parsons dizia que o maior sistema que existia nesse conjunto de sistemas que a gente tem seria o sistema de ação, que são os comportamentos humanos interrelacionados. Então, os comportamentos humanos, a relação desses comportamentos humanos, a inter-relação desses comportamentos humanos dentro de um ambiente físico orgânico. Então, era essa a perspectiva à época, e essa perspectiva influenciou muito depois uma dupla de autores que a gente vai ver, que é Katz e Kahn. Né? Quando a gente fala de abordagem dos sistemas nas organizações, Katz e Kahn é um nome que a gente mais fala. Eles escreveram esse livro em 1970, chamado Psicologia Social das Organizações. Dentre outras coisas, é um livro bastante, né, grande assim, tem, deixa eu ver, 550 páginas, mas dentre outras coisas, o que ele trazia, o que eles trouxeram nesse livro? Vou ler aqui rapidamente algumas coisas. Bom, eles traziam eles começam dizendo sobre a organização e o conceito de sistemas. Depois eles definem características de organizações sociais, né? De como as estruturas organizacionais elas são desenvolvidas. Aí eles criam tipos de organizações, dissertam sobre o conceito de efetividade organizacional, falam sobre papéis organizacionais, que é uma perspectiva que a gente vai ver daqui a pouco, que é muito importante para a visão, para essa abordagem. A questão de poder e autoridade, como a gente já falou, que é uma questão central nas organizações, na administração, comunicação, liderança, mudança organizacional, entre outras coisas. Então é um livro que eles tentam compreender a organização como um todo e de uma forma sistêmica, né? Eles eram psicólogos norte-americanos e eles publicaram esse livro em 1970, tá? Um ponto fundamental, como eu falei para vocês, é a visão dos papéis, né? Então ele fala assim, dentro da organização, para a gente entender a organização, a gente tem que entender os conjuntos de papéis, role sets, que eles chamam. E as pessoas, elas estão interligadas por meio da forma como elas desempenham esses papéis. O que poderiam ser esses papéis? A forma mais fácil da gente ver são os cargos. A gerente, o supervisor, a dona, a atendente, o auxiliar, enfim, os vários papéis aí organizacionais e que o cargo que está relacionado é fundamental. Então, a médica, a juíza, o promotor, o advogado, a gente pode entender isso em diversas organizações, não só em empresas, né? E aí eles vão desenvolver aí algumas questões. E a visão deles é que se a gente adotar a teoria geral dos sistemas, a gente quebra uma dicotomia muito que vem há muitos anos aí na teoria das organizações, que é a dicotomia entre indivíduo e estrutura. Ou seja, o indivíduo com sua personalidade, com suas características individuais e a estrutura. Então, é o indivíduo que toma a decisão, é ele que, ou é a estrutura que define como aquele indivíduo vai agir. E essa perspectiva deles é uma tentativa de romper isso e de levar as duas coisas em conta, mais ou menos como de uma forma mais simples de como a gente pode pensar. Então, é se libertar desses dilemas. E para fazer isso, eles usaram perspectivas
muito das ciências biológicas, em especial da teoria geral dos sistemas. Então, eles vão falar sobre importação e exportação de energia, entendendo um sistema organizacional aí dentro. Então, a relação dele com o ambiente, como que é? Importar e exportar energia. Importa matéria-prima, importa insumo e exporta produto, serviço, né? Processamento, então, uma organização empresarial, por exemplo, é um sistema de processamento, porque ela vai processar, pode processar, ela processa também informações, processa insumos, processa variadas coisas, né? E aí, essa organização, ela funciona por meio de ciclos de eventos. Esses ciclos de eventos, eles vão ocorrendo e vão fazendo com que a organização retorne. Entropia negativa é um conceito bem clássico, assim, dessa abordagem, né? Então, a entropia vem da física, isso, assim, e é uma perspectiva de que os sistemas eles tendem a ir para a aleatoriedade, para o caos, né? E se a gente for traduzir isso para as organizações, é que as organizações tendem a se acabar, né? E aí eles vão entender que as organizações fazem um esforço contrário a essa entropia, o que eles chamam de entropia negativa. Vão entender também uma questão super importante, a informação como insumo, e isso, eles entenderam isso há 40 anos atrás, né, e isso é fundamental para a gente entender as organizações hoje, a gente entender de que forma, 50 anos na verdade, né, de que forma as organizações atuam, de como a informação é um importante insumo aí de controle, enfim. Vão falar sobre estabilidade, sobre homeostase dinâmica, né, que é essa questão que a organização e o sistema ela entra em instabilidade. Mas como a organização ela precisa lutar ou fazer esforços contra essa entropia negativa, ela vai se diferenciando e vai mudando. Então ela tem sempre um equilíbrio dinâmico com o ambiente, né? E aí diferenciação, enfim. Então, no material que eu deixei para vocês escrito, tem algumas perspectivas sobre isso e eu desenvolvo isso de forma mais aprofundada. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente discutir, um penúltimo ponto, é sobre o homem funcional, né? Enquanto a gente já viu o homem organizacional, o homem econômico, o homem social e as várias perspectivas que isso trouxe, a gente pode entender que a abordagem dos sistemas abertos nos faz compreender o homem a partir da função, da funcionalidade deste homem, e homem, mais uma vez, como, né, uma perspectiva de espécie, não uma perspectiva de gênero. Então, o homem dentro desse sistema, né, e ele como uma função ali para esse sistema. Então, a organização, mais uma vez, ela é vista como esse conjunto de papéis, né, e esses papéis, as pessoas se interrelacionam por esses papéis, né? Numa sociedade em que as organizações são centrais, frequentemente os nossos papéis estão ligados aos cargos, certo? Então, os participantes, aí vamos pensar numa organização, sistema de papéis, esses participantes, eles criam expectativas quanto aos papéis, né? Então, vocês, enquanto alunos, criam expectativas sobre o meu papel como professor, por exemplo. E aí, essas expectativas, elas podem alterar ou reforçar aquilo que eu tô fazendo, o meu comportamento, né? Então, a depender de como isso ocorre, certo? Então, os papéis, eles são, essa inter-relação de papéis, ele altera ou reforça as expectativas de papel dos demais, porque ao mesmo tempo que vocês têm uma expectativa do meu papel como professor, eu tenho uma expectativa do papel de vocês como alunos. Então a gente tem essa inter-relação entre papéis, né? Por isso que ele tem uma interdependência também aí, né? E esse esquema ele não é fechado. Vamos pensar que o esquema fechado ele é muito comum lá atrás, né? Ele é muito comum na escola, por exemplo, da científica clássica que pensava a organização fechada para dentro, né? Então, a abordagem dos sistemas ela vai abrir a organização para esse ambiente, para essa relação do ambiente. Então, segundo os estudiosos, eles demonstram o quê? Que esse sistema de papéis, ele é influenciado por variáveis. E quais são essas variáveis? Organizacionais, então como vamos pensar numa empresa, como a empresa é hierarquizada, como se dá a comunicação, o controle, a divisão do trabalho, por exemplo. A personalidade, então a gente não pode, né? Lembra lá
do dilema estrutura-indivíduo. Então, olha como ele está trazendo tanto características estruturais, por exemplo, da organização, e individuais, como a personalidade, né? Então, os hábitos, os valores, com o que a pessoa entende que é importante, o que não é importante, tudo isso vai relacionar. E também as variáveis interpessoais, as formas como as pessoas se relacionam. Tudo isso cria aí esse conjunto de papéis e influencia esse conjunto de papéis, né? E aí, dentro do homem funcional, a gente tem uma perspectiva que é bastante importante e que é uma tentativa de explicar o porquê que, às vezes, algumas pessoas não se identificam com as organizações com elas trabalham. E eles vão dizer que as pessoas não se identificam com essas organizações por causa de um fenômeno chamado de inclusão parcial. O que é a inclusão parcial? Entendendo esses papéis, as organizações elas buscam determinados papéis muito específicos para as pessoas e esquecem do resto. Então, pensem sempre em especificidade e o todo, né? Como é essa preocupação? Isso vem dessa abordagem sistêmica. Então, a organização ela se preocupa somente com alguns aspectos. E esses aspectos eles são definidos de forma muito estreita. É só a gente ver como que acontece, por exemplo, a definição de um cargo. Né? É extremamente relacionado com quais são as atividades, quais são o que a pessoa tem que fazer, quais os conhecimentos que ela tem que aplicar. Então, é muito restrito. A gente pega a personalidade, pega toda essa complexidade do indivíduo, né, enquanto organismo mesmo, e enquanto empresa, a gente recorta pequenas parcelas e diz, a gente quer essa parte do indivíduo. Por isso que é uma inclusão parcial, não é uma inclusão total. E isso pode trazer, né, problemas de identificação com a organização e, obviamente, problemas para produtividade, enfim, para essas questões. E isso também se explica pelos conflitos de papéis, né, que é o último ponto. Bom, então as expectativas do papel, então se você tem um papel como aluno e eu como professor, por exemplo, elas são determinadas pelo contexto organizacional mais amplo. Né? O contexto do nosso curso, o contexto das nossas relações, eles são estabelecidos organizacionalmente. Né? É o Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, que media isso, essa relação. E a gente tem propensões individuais de afetar esses sistemas de papéis, né? A depender dos seus valores, das suas sensibilidades, angústias e hábitos individuais, você afeta o sistema de papéis. Então não é um sistema fechado, dado. Né? Você vai ser um professor, por isso que a gente muda o papel. Tem professores diferentes, etc. Porque essas características individuais influenciam o nosso papel, os nossos papéis. Né? Então, a forma como uma pessoa se comporta no sistema de papéis irá afetar o seu futuro comportamento, né? Alterando ou reforçando. Porque, é claro, há sempre uma relação do que a gente chama de feedback, de retroalimentação, que é a pessoa tem um determinado comportamento, o sistema de papéis dá respostas a partir daquelas expectativas criadas e a pessoa ou altera esse comportamento ou ela reforça esse comportamento. Agora, se a gente tem expectativas contraditórias de papéis, por exemplo, vocês como discentes, alunos, pensam que o meu papel é de uma determinada forma, criam uma expectativa sobre o meu papel como professor. E eu, como professor, crio uma expectativa diferente sobre esse mesmo meu papel, de como eu vou atuar, a gente vai ter uma contradição, uma expectativa contraditória. E essas expectativas contraditórias, frequentemente, elas afetam nossa experiência emocional. Intensifica nossos conflitos internos, aumenta a nossa tensão associada a vários aspectos do trabalho, então a gente fica tenso porque a gente nunca está entregando aquilo que a gente poderia, a gente não está, na verdade, tendo satisfação com a nossa relação com o trabalho. Então, essa redução da satisfação do trabalho, o que a gente começa a colocar em xeque a questão da confiança com os nossos supervisores, superiores e com a organização de uma forma geral. Traz essa noção de insatisfação. Né? Então, pessoal, essa perspectiva aí, né, de uma forma bastante rápida, vamos dizer, né, esse livro, então, Psicologia Social das Organizações, do Katz-Kahn, é fundamental para a gente pensar na abordagem dos sistemas e para organizar o curso, como eu sempre falo para vocês, eu me baseio nesse livrinho do Prestes Mota, que é a Teoria da Administração, uma introdução.
então que também me ajuda a organizar aí as ideias. Até uma próxima, até mais.